Shalom, povo de Deus, boa noite. Eu venho fazer uma aula de apresentação do hebraico bíblico, como o hebraico bíblico funciona e qual a importância do hebraico bíblico na palavra de Deus e em suas características. Primeira coisa que a gente precisa saber a respeito do hebraico bíblico, primeira coisa é o seguinte: o hebraico bíblico ele não é escrito como nós escrevemos, da esquerda para a direita. O hebraico bíblico ele é escrito da direita para a esquerda. E nunca vai ser escrito da esquerda para a direita. Essa é uma peculiaridade do hebraico bíblico. Que você quer ler o hebraico, que você quer ler em hebraico, você quer escrever em hebraico, a primeira regra é esta: o hebraico bíblico, o hebraico moderno, ele se lê da direita para a esquerda. Daqui para cá, direita, esquerda. Separei um texto para a gente poder fazer esta aula de apresentação e uma aula que podemos chamar de aula bônus de alfabetização no hebraico bíblico. O que é que o hebraico bíblico ele abrange? O hebraico bíblico ele é um alfabeto consonantal, não existe vogal. Pastor André, se não existe vogal, como é que eu vou ler em hebraico? Calma, não existe vogal, mas existem sinais massoréticos. Não sei se você no vídeo consegue enxergar. Nós temos alguns pontos embaixo das letras que está em vermelho. Aqui são os sinais massoréticos que eles têm a representação de vogais. Vogais A, E, I, O e U. As vogais, elas são representadas em vogais longas e vogais breves. Isso nós vamos aprender em outra aula, em outra história. Mas a priori eu quero transliterar esse texto, traduzi-lo e escrever este texto para você se identificar com o hebraico bíblico. O hebraico bíblico ele é consonantal. Como é que nós vamos ler o hebraico bíblico? Nós lemos da direita para a esquerda. Até aqui você já aprendeu. Mas tem o seguinte, é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Como eu vou ler isso, pastor André? Vamos ver agora. Aqui nós temos a primeira palavra da Bíblia. A primeira palavra da Bíblia no livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Nós temos a primeira palavra da Bíblia. Qual palavra é esta? A nossa tradução está dizendo no princípio, ou em princípio. A palavra aqui é Bereshit. Repita comigo, Bereshit, Bereshit. Mas aqui tem o seguinte, aqui, deixa eu dividir aqui. Esta palavra Bereshit, B aqui é uma preposição. Eu vou te ensinar algo que a gente já vai aprender já na metade do curso de alfabetização em hebraico. Aqui nós temos uma preposição B. A preposição B, ela é referente no ou em. Vou usar esses dois termos como preposição por causa desta palavra. Então aqui está no ou em. Aqui nós temos a palavra reshit. Aqui nós vamos transliterá-la, esta palavra. Deixa eu pegar outro piloto aqui. Então aqui nós temos a preposição B, se translitera assim. Nós temos aqui a letra Bet. Bet é referente ao B, de bola. Aqui agora nós temos a palavra Reshit. Reshit é princípio. Princípio. Ou início. Em início, ou em princípio, no princípio. Aqui está a palavra, Bereshit. Reshit, esta é a palavra. Como é que nós vamos transliterá-la? É isso aqui, ó. Nós temos um resh,
Nós temos um segol embaixo. Nós temos o shin. Tem um ponto do lado de cá. Ele é shin. Quando esse ponto aparece aqui, ele é um S. Então ele seria sim, mas esse ponto está do lado direito. Lado direito da letra. Então ele tem som de SH. Então aqui nós temos Reshit. Vamos lá. Então aqui você tem a primeira palavra da Bíblia. Bereshit, no princípio, no início. Preposição B, em ou no. A palavra traduzida, princípio, início. E a transliteração da palavra, Reshit, que significa início e princípio. Nós temos a palavra aqui, bara. Nós temos a palavra bara. E é composta pelo bet. A palavra bara significa criou. Criar, na verdade. Criar. Criou. Nós temos a letra bet. Nós temos um sinal embaixo, sinal vocálico esse. É o kamet. Nós temos um resh, que representa a letra R. Nós temos outro kamet. E nós temos um aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Primeira letra do alfabeto hebraico, aleph. Bereshit bara. Então aqui você tem, no princípio, criou. Criou. Quem criou? Lembrando que esse verbo aqui, criar, ele só se remete para Deus, especificamente. Por que para Deus? A gente não vai interpretar esse versículo, mas quero te dizer isso. Criar, esse verbo no hebraico criar, significa trazer existência de algo que não existe. É como se fosse assim, ó. Criou. Criar só se remete para Deus, porque é Deus que cria sem ter nada. Ele disse assim, haja luz, e houve luz, porque não existia nenhuma matéria que pudesse remitir esse conceito de luz. Então Deus cria a luz, ele cria a luz do nada. Então esse criar, ele vem e só se remete a Deus. Isso a gente vai aprender mais para frente. Aqui é Elohim. Elohim. A gente vai traduzindo literalmente. Elohim. Elohim significa Deus. Deuses. Juízes. Juízes. Por que significa juízes? Por que significa deuses? Calma aí. Aqui nós temos um sufixo. Esse sufixo aqui, ele é plural. Plural. Hirak, Yud e Mem final. Plural. Mas nós sabemos também que na Bíblia Elohim significa Deus. Mas também significa deuses. Mas também significa juízes. Aqui é diretamente para Deus o Eterno. Yud Re Vav Re. O Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, a primeira frase do livro do Gênesis está escrito: Bereshit bara Elohim. Em princípio, ou no princípio, criou Deus. Criou Deus, mas Deus criou o quê? Agora vamos transliterar essa palavra Elohim. É que você preste bastante atenção em cima. Deixa eu apagar aqui. Essa é a palavra aqui de juízes. Lembrando de deuses, para você não se comunicar, lembrando que o contexto vai dizer se essa palavra Elohim está relacionada a Deus, o Eterno, ou está relacionado a algum juiz que está governando a terra, ou alguns deuses pagãos que os próprios homens criaram. Elohim, vamos transliterar Elohim. Nós temos um Aleph, o Aleph é transliterado assim. Nós temos aqui um segol composto de Shivá, isso você vai aprender depois. Que aqui é um E, uma semivogal E.
Nós temos um Lamed, que ele representa a letra L. Nós temos um Rolen, que representa a letra O. Nós temos um Re, que representa a letra H. Nós temos um Hirik Yud, que é um I forte e longo. Nós temos um Mem final, que representa a letra M. Então nós temos a palavra Elohim. Bereshit bara Elohim. No princípio, em princípio, criou Deus. O que é que Deus criou? Aqui nós temos uma partícula. Esta partícula ela não tem tradução. Como ela não tem tradução, os hebraístas eles trouxeram que ela vem para acompanhar e para completar a frase. Então, no princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Aqui nós não vamos transliterar, nós não vamos traduzir, porque não tem tradução, mas nós vamos transliterar. A transliteração é essa, Aleph, Sere, que são dois pontinhos, Sere, e o Tav. Aleph, a primeira letra do alfabeto, e o Tav, a última letra do alfabeto. Et Haaretz, perdão, Hashamayim, que nós temos aqui um artigo. Outra peculiaridade do hebraico bíblico. O hebraico bíblico não tem artigo indefinido como nós temos na língua portuguesa. Toda vez que aparecer o artigo, você já sabe que é definido. Se não tem artigo, é indefinido. Pode ser um, pode ser umas, pode ser uma. É alguma coisa, alguém, qualquer um. Mas quando aparece um artigo, está identificando. Isso você sabe. Vamos lá. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Aqui nós temos um artigo. Artigo. O. Os. Do. Dos. Aqui está definindo o que é. O que é que está definindo? O que é que Deus criou? Shamayim. Vamos lá. Deixa eu transliterar. Shamayim. Céus. Tradução. Céus. Conseguiu identificar? Nós temos aqui um plural. Hirek Yud e mem final. Hirek Yud e mem final. Plural. Que é a palavra Shamayim, céu. Céus. 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 Vamos transliterá-la. Ha. Shá. É o Shim. Nós temos o letra M. Nós temos um patar aqui embaixo, um patar, que representa um A, breve. Hirek Yud e mem final. Alguns transliteram com o I assim, e outros transliteram também com o Y. Hashamayim. Hashamayim. Nós temos o letra Re, que representa o H. Nós temos um patar, que representa o A breve. Nós temos um Shin com Kametz, que é um CH e um A. Nós temos um Mem e um patar novamente, um A. Nós temos um Hirek Yud e o Mem final. Shamayim. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Ve'et. Aqui agora nós temos uma conjunção. Nós chamamos de vav conjuntivo, que ele vai unir a palavra, vai fazer a conjunção da palavra, a junção da palavra. Então aqui é o quê? Se et, ela não tem tradução, mas é transliterada. Aqui, ó. Ela é transliterada. Bereshit bara Elohim et hashamayim. No princípio criou Deus. Artigo. Os céus.
Aqui nós temos um verbo conjuntivo. O verbo conjuntivo ele é representado pelo E. E. Vamos traduzir isso aqui literalmente. E. Aqui, ó, conjunção E. Que é uma conjunção E. Nós temos um vav, shivá, vocálico no início da palavra, um aleph, um tsire e o tav. Então, aqui ficará assim. V, aleph, aleph, tsire, tav. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Ve'et. No princípio criou Deus os céus e a. Aqui, ó. Artigo a. O. As. Os. O mesmo artigo que nós temos aqui em cima. Aqui nós temos uma palavra eretz. Eretz. Aqui, ó. Mas aqui nós temos, porque ele vem acompanhando de um artigo definido. Aqui é outra história. Aqui vai mudar a letra. A vogal que está vindo depois do artigo, ela vai acompanhar o artigo. Então aqui é o seguinte. Haaretz. Aretz. É terra. Terra. Ó, aqui é assim. Ó. A terra. Vamos agora. Deixa eu mudar aqui a cor. Ó, a artigo terra. Essa é a tradução, a transliteração. Agora eu vou botar aqui embaixo. Ó. A, Aleph, você já sabe. Que Kametz, Resh, Segol, que representa a letra E, Itzad, Haaretz, que nós traduzimos por TS ou TZ. Então aqui ficou assim, primeiro versículo da Bíblia. No início, ou no princípio, ou em princípio, ou em início, criou Deus. Bereshit bara Elohim. Et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus. Esqueci de colocar aqui, ó. Mas eu coloquei aqui, ó. Os céus e ve'et haaretz, e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então nós temos o primeiro versículo da Bíblia transliterado, traduzido e na sua escrita original. Aqui você já aprendeu muita coisa aqui. Nesse primeiro versículo você aprendeu muita coisa. Aqui você já aprendeu preposição, vav conjuntivo, sufixo, que é o plural. Você já está aprendendo aqui artigo. Olha esse primeiro versículo que você já aprendeu. Você já aprendeu sobre artigo, sufixo, preposição, vav conjuntivo. E agora você está com a tradução, você está com a transliteração, com a leitura e com todo o texto literalmente traduzido para você. Então, esta é a nossa aula, se eu posso dizer,
aula bônus ou aula de amostra de aprendizado que você vai aprender no hebraico bíblico. Nós vamos aprender sobre isso. Preposição, verbo conjuntivo, sinais vocálicos, sufixo. Nós vamos aprender sobre verbo, transliteração, exegese, leitura, escrita, a raiz do hebraico bíblico, as formas que o hebraico ele pode abençoar a nossa vida de muitas maneiras, porque estamos conhecendo a palavra aonde Deus escreveu a Moisés nas tábuas. Então aqui são coisas extraordinárias. A própria palavra de Deus saltando das escrituras dentro de nós, no hebraico bíblico. Então, eu quero encerrar esta aula e quero abençoar a tua vida, que você venha crescer na graça, no conhecimento, que Deus te dê força, que o Espírito de Deus te anime. Porque eu vou te falar, quando eu comecei a fazer hebraico bíblico, eu virei madrugada, eu virei noites, eu virei dias, horas e horas, mais de 7, 8 horas no computador direto, estudando para aprender a ler, traduzir, interpretar. E hoje eu posso te falar claramente que hoje eu interpreto um livro da Bíblia, ou se eu quiser, toda a Bíblia diretamente do hebraico bíblico, com as interpretações, com as traduções, transliteração do hebraico direto para o português, porque agora nós já conhecemos a língua original. Então, fica mais fácil. E aqui nós temos uma Torá. Quando você for comprar a tua Torá, o teu Tanar, você vai lembrar que nossa Bíblia nós abrimos assim, de frente e folheamos. Já a Torá não. É como se fosse o final da nossa Bíblia, mas aqui é o começo. Porque eu já disse, nós lemos da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então aqui, não sei se você consegue ver, Torá, a lei de Moisés, a lei de Moshe, Torá el Moshe. Ó. Então nós vamos encerrar com os dois primeiros versículos, 3 primeiros versículos, dizendo: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí continua: Ve haaretz hayatat tor vavorru. E a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo. Aí continua: Vera Rocher al penei terron, verua Elohim, merahevti al penei hamaim. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, este é os dois versículos que nós lemos. Você tem o primeiro transliterado, saltado.